O Cruzeiro, e hoje mostrou isso mais uma vez, é o time talvez o mais letal do Campeonato Brasileiro. Muito bem, pessoal, vitória sensacional do Cruzeiro fora de casa de 2-1 para cima do Bahia, com os gols de virada de Gabigol e Sinisterra, né? Então, bora conferir toda a análise dos comentaristas esportivos, trazendo os principais lances dessa partida e exaltando o desempenho do Cruzeiro no Brasileirão. Então, bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço para você que está chegando aqui agora no canal e ainda não é um inscrito, já se inscreva para você ficar por dentro de todas as notícias do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Falar de Bahia e Cruzeiro, 2-1 para o time cruzeirense, o vice-líder, a Raposa. E aí a gente vai aos melhores momentos do jogo na Arena Fonte Nova. Um primeiro tempo mais xoxo, com menos chances de gol. Teve essa defesa no primeiro tempo, teve esse contra-ataque. Mas, de uma forma geral, o segundo tempo foi muito mais vibrante. Os 3 gols saíram exatamente no segundo tempo, né? Aí o William José tentando o gol, mas pegou de tornozelo. Já no segundo tempo, isso aí, né, Elton? O segundo tempo muito melhor que o primeiro, né? De uma maneira geral, né, o Bahia teve mais bola que o Cruzeiro, e é natural, porque o Cruzeiro tem essa característica, não é um time que fica muito tempo com a bola nos pés, teve 37% de posse no primeiro tempo, né, 38% no segundo, então nessa média de 37,5%. Acabou sendo um Bahia na primeira etapa, né, que criou poucas chances, acho que a grande chance, inclusive, foi a do Cruzeiro na primeira etapa. No segundo tempo, com as mudanças feitas por Rogério Ceni, a tentativa era fazer um Bahia um pouco mais vertical. A ideia até no início deu certo, né? Porque o Kaique e o Sanabria foram os titulares, mas o Sanabria no 1 contra 1 até conseguia pelo lado esquerdo incomodar a defesa do Cruzeiro. Pelo lado direito, o Kaique não conseguia fazer a mesma coisa, né? O Rogério até coloca o Michel Araújo no segundo tempo para o time ganhar um pouco mais de consistência. E o Jean Lucas faz esse golaço, né? Acho que o trio funcionou bem, né? O passe do William José era pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro foi muito inteligente, fez o corta-luz e o Jean Lucas acabou fazendo 1-0. Mas aí o banco do Cruzeiro funcionou melhor. E tem funcionado melhor ao longo dos jogos, né? Acho que as entradas do Gabigol, o Arroio e o Sinisterra, esses dois deram muito trabalho, né? O Arroio é um jogador do 1 contra 1 espetacular. Entrou muito bem e mudou a característica do Cruzeiro, porque quando o Bahia fez 1-0, o Rogério baixou um pouco mais suas linhas, passou a jogar no 4-5-1, Matheus Pereira passou a jogar mais recuado, né, nas costas dos volantes do Bahia, até para ter espaço, né, para abastecer os jogadores da frente. E a gente viu o Arroio Sinisterra. Aliás, a jogada do Arroio, né, e depois a jogada do Matheus Pereira, belíssima jogada, acerta a trave e no rebote o Sinisterra acaba empatando o jogo. Colocou um Cruzeiro muito mais incisivo e um Bahia perdido defensivamente. Primeiro nesse gol, né? Olha como o Cruzeiro ganha a segunda bola dentro da área. A jogada individual, onde o Matheus Pereira passa por 4, né? E acaba finalizando na trave. E olha como tá muito tranquilo para finalizar o Sinisterra. E esse gol, Edu, olha o espaço que teve o Gabriel. Felicidade total, né? Do jogador do Cruzeiro. Um belíssimo gol, mas com muito espaço, muita liberdade, e aí não pode dar espaço para um cara como o Gabriel, né? Acabou acertando esse belíssimo chute, colocando o Cruzeiro na virada do jogo e, de novo, vivo na luta pelo título. Na reta final, né? Os 2 gols. Quando o Bahia faz o gol, a torcida na Arena Fonte Nova falou: poxa, vamos levar esse jogo. Até porque o Bahia tinha mais controle da partida, né? E os números mostram isso. Olha a posse de bola superior, 61% do Bahia contra 39% do Cruzeiro. Bahia finalizou mais, 13-10. Finalizou mais no alvo, 5-3. Mas olha só, quando o assunto é grandes chances, 4-1, aí o Cruzeiro é que teve vantagem, e uma grande vantagem, e realmente, o Cruzeiro é esse time, né? Quando chega com tudo, contra-ataque muito forte, né? Nem foi o caso nesses 2 gols, né? Mas aí ações na área rival, de novo o Bahia ali na frente do Cruzeiro, 27-17. Vamos ouvir o técnico, vice-líder mais uma vez, Leonardo Jardim, fala sobre essa boa vitória em Salvador. Acho que foi uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipa que concorre para os mesmos objetivos do que nós, em termos do acesso à Libertadores. É uma equipa que também é recheada de bons jogadores.
Era uma equipa que acho que a partir de 2014 o Cruzeiro não tinha ganho cá, na Bahia, e por todos estes fatores era um jogo importante. O Bahia conseguiu nos pressionar, quase uma pressão em campo todo, isso criou-nos muitas dificuldades. Uma primeira parte muito difícil, a gente não conseguir explanar aquilo que é o nosso futebol. Na segunda parte retificamos algumas ideias e acho que melhoramos a sequência. Um grande gol também do Lucas e o Bahia a ganhar. O Bahia a ganhar, nós arriscamos colocar uma equipa mais ofensiva, com maior dinâmica, e aí, pela primeira vez na época, conseguimos tirar o pessoal do banco e virar o jogo, ganhar um jogo de virada. E isto para nós é importante, quer dizer que estamos a crescer, estamos a aumentar o número de soluções no plantel e estou muito satisfeito. Eu fico satisfeito quando a equipa marca logo de início e estamos a ganhar o jogo e depois controlamos, mas ainda fico mais quando conseguimos meter 5 atletas do banco e eles conseguem mexer no jogo, que eles também são pessoas que trabalham, têm atitude e merecem esta vitória como todos, não é? Mas deixa o grupo feliz. Tá aí, uma torcida também muito feliz, né? O Cruzeiro com peças novas, né? Dessa janela, o Arroio, o Sinisterra, que entraram muito bem também. Assim como o Bahia também, né? Com o Sanabria. Mas o cara do jogo acabou sendo o Gabigol, porque fez o gol da vitória e um golaço. Tá aí, ó o que ele fez na hora que ele entrou. Foi só na reta final do jogo. Um gol, primeiro. Nisso tudo aí, quem tá vendo esses 4 primeiros itens. 2 finalizações, uma no alvo, uma grande chance. Teve uma ação na área rival. É o vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada, 12 gols. E ele dá um abraço no Leonardo Jardim muito forte. Você vê que tem ali um respeito. E na entrevista ele fala que quer mais minutos, que claro que está nessa batalha pela minutagem. O problema é que tem um Caio Jorge voando, que provavelmente só foi substituído nesta segunda-feira, Elton, porque vem da seleção com aquele problema físico, né? Que até o cortou da seleção brasileira. Mas o Gabigol diz, estou aqui quando precisarem, né? Pois eu acho que o Leonardo Jardim até tentou o Gabriel jogando na função do Matheus Pereira, mas não dá para tirar o Matheus Pereira da equipe. O Caio Jorge é o artilheiro do time nas 2 competições. A gente está vendo aí o Matheus Pereira próximo da área, né? E ele costuma, nesse 1 contra 1, ser muito forte. E olha como ele consegue, né? No drible de futsal ali, fazer muito bem a jogada e acertar a trave. Mas o Gabriel, ele vai ter que esperar o momento dele. Ele está construindo uma nova história no Cruzeiro. Não dá para tirar o Wanderson e o Christian. Não foram os melhores momentos do Christian e do Wanderson com a camisa do Cruzeiro nesse jogo. Mas o comprometimento defensivo foi fundamental para o Cruzeiro ficar vivo no jogo. E os dois foram importantes. Os dois foram substituídos, inclusive, por cansaço. E o Gabriel não joga mais pelos lados do campo. O Matheus Pereira mostrou, e eu disse, né, muitas vezes o Bahia jogando no 4-5-1, a gente viu o Matheus Pereira muito recuado para construir de frente, né, olhando de frente 3, 4 jogadores para abastecer o ataque. Não dá para tirar ele para colocar o Gabriel nessa função também. E o Caio Jorge tem feito os gols necessários, né, para o Cruzeiro estar vivo, inclusive nas disputas, né, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Então, a partir do momento em que ele chega para construir a sua história, está zerado. O que ele fez no Flamengo fica no Flamengo. O Cássio está construindo sua história no Cruzeiro. É claro que a concorrência para o Cássio era muito menor, ele chegou para ser titular de fato, e Cássio ele tem sido a referência que o sistema defensivo do Cruzeiro precisava. E claro que conta com o Fabrício Bruno ali junto com ele para estruturar e orientar, né, esse sistema defensivo, que tem 2 laterais que apoiam bastante, e tem o Vidalba, né, que tem jogado ali ao lado do Fabrício Bruno, além dos 2 volantes, que são os caras, os motores da equipe, né, principalmente o Matheus Henrique, hoje inclusive fazendo a função muitas vezes de marcar individualmente o Everton Ribeiro. O Everton tinha que sair muito dali do centro do campo para jogar pelos lados, porque o Matheus Henrique fechou muito bem, é um cara que consegue caçar ali, né, essas perseguições curtas. Então, como o sistema está muito bem ajustado, e a gente lembra que o Gabriel, até na reta final dele do Flamengo, tinha essa crítica, né, sobre a fase defensiva, sobre o cara sem a bola ter que ajudar na marcação, que o Pedro até sofre também com isso, sofre entre aspas, né, dessa questão. O Cruzeiro é um time muito bem encaixado sem a bola. Por isso,
ele, vindo do banco, tem sido até importante, Edu. E principalmente, né, na liderança, que é um cara que é vencedor, né? E está buscando títulos agora com outra camisa. Bom, do outro lado, o Bahia tem a primeira derrota em casa nesse Campeonato Brasileiro e vinha de uma eliminação na Copa do Brasil contra o Fluminense. Vamos ouvir o técnico Rogério Ceni. Se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez. Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira faz dá um drible fora do normal, bola bate na trave, volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo. E nós, eu acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol. E aí, nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. O Rogério ficou muito chateado com a eliminação na Copa do Brasil, a forma como jogou, né? Hoje o discurso é diferente. Eu concordo, eu acho que ele viu muito bem e resumiu bem o jogo, Elton. E você? Sim, eu só discordo da questão dominar o jogo. Dominar o jogo, o Bahia teria vencido a partida. O Bahia perdeu algumas oportunidades, né? O William José ali de cara a cara com o Cássio bateu para fora. Eu acho que foi um time muito bem organizado. Sim, jogou melhor do que jogou contra o Fluminense, do que jogou contra o Mirassol. Durante boa parte da partida. Aliás, durante a partida inteira, né? Teve mais a bola. Mas é um campeonato onde a eficiência acaba sendo fundamental, né? E o Bahia não foi eficiente, o Cruzeiro acabou sendo, né? Com as mudanças feitas pelo Leonardo Jardim no segundo tempo, e principalmente com a falta de atenção do Bahia nos 2 gols. E o Rogério está muito correto com relação a isso. E você acaba pagando um preço muito alto, Edu. O Bahia enfrentou o Cruzeiro 2 vezes, não fez nenhum ponto, né? Porque tinha perdido também, e perdeu por 3-0 jogando no primeiro jogo, no Mineirão. Então, é um Bahia que tem pecado pela desatenção. O jogo contra o Mirassol foi assim, o primeiro tempo muito desatento, e o Mirassol construiu aquele placar. Agora, também contra o Fluminense, né? Eliminação na Copa do Brasil, o Bahia com uma boa vantagem, acabou sendo eliminado e está fora, não consegue disputar a semifinal, nunca disputou a semifinal da Copa do Brasil. E essa derrota para o Cruzeiro mostra que é um time que, por mais que em algumas partidas tenha sido superior e até no fim dos jogos ter vencido, foi assim contra o Fluminense, foi assim em várias partidas, inclusive do Campeonato Brasileiro, né? Decidindo ali na reta final, também tem pecado na reta final dos jogos defensivamente. Então tem sofrido do seu próprio veneno, acabou aí perdendo sua primeira partida no Campeonato Brasileiro em casa e, claro, ainda está na disputa, né, por uma vaga na Libertadores, mas fica esse sinal de alerta, porque é um time que viveu isso no ano passado, uma queda de rendimento brusca que fez com que o time só conseguisse uma vaga na pré-Libertadores na última rodada. Bom, vamos lá, classificação, 50 pontos, o asterisco é de um jogo a menos para o Flamengo, o Cruzeiro 47, e aí 2 a menos para o Palmeiras em relação ao Cruzeiro. Então, para sintetizar, aí a gente tem a tela completa, eu vou focar em Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, para a gente falar do Cruzeiro, que venceu o Bahia fora, o Bahia que está em quinto, é jogo absolutamente confronto direto, até porque o Bahia tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Foi um resultado espetacular. Então Cruzeiro com 1 jogo a mais que o Flamengo e com 2 a mais que o Palmeiras. Então o Palmeiras tem 1 a menos que o Flamengo. Turma, que vitória do Cruzeiro, hein, gente? É vitória. Pra mim, sim, do brasileiro, é um ótimo brasileirão. O Cruzeiro já ganhou do Flamengo. Do Palmeiras ele ganhou também, né? Ele ganhou do... Depois confirma pra mim, Dinha. Ganhou do Palmeiras no Allianz. Mas pra mim essa é uma das vitórias mais importantes de mostrar o que disse o Birner sobre caráter de um time. O Cruzeiro, o Bahia estava invicto, 11 jogos dentro de casa,
uma coisa que chama atenção é que são golaços. Sim. Os 3 são golaços. O Matheus Pereira fez gols isso, lindos. cara, é brincadeira. Esse Cruzeiro, quando é atacado, ele é muito mais forte quando ele é obrigado a propor o jogo. O Bahia quis jogar, e a característica do time do Rogério, dentro de casa ainda mais. E aí eu acho que há muito mais do que qualquer coisa tática, tal, essa questão técnica dos jogadores, os golaços acabaram fazendo uma enorme diferença no jogo espetacular. Esse jogo me lembrou ontem um jogo que o Jean Oddi comentou, com o Vinícius Moura, que narrou, da Inter e Juventus, o que teve de chute de fora da área há muito tempo eu não via. Golaço, e de finalizações maravilhosas, né? Que chutes maravilhosos. Você pode chutar, né? Então é legal que o futebol ainda mostre isso. Isso depende muito da qualidade do jogador, do estádio, do campo. Na classificação, a gente começa a desenhar, já o turno já virou, né? Você tem o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras numa faixa de 46 para cima e o Palmeiras com 2 a menos. O Palmeiras está... ele tem um jogo a menos que o Flamengo, então se ele vencer, ele vai a 49 e ele está na briga ali. Um ponto a menos que o Flamengo. 49. E o Cruzeiro está nessa parada também. Até porque Flamengo e Palmeiras podem em algum momento perder pontos e o campeonato não acabou. Agora, a partir de Mirassol, Bahia e Botafogo ali, Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, a gente tem ali uma briga por uma vaga de Libertadores e por Sul-Americana. Sim. É claro que pode aumentar, as vagas ainda podem aqui ser distribuídas de outra forma, mas a gente tem um campeonato que começa a te mostrar, assim, depois de um turno todo, você já viu, assim, quais são as forças, as reais forças, né, quem é que tem mais condição de disputar o título. O Cruzeiro está nesses 3, disputando? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Porque eu acho que pela força de Palmeiras e Flamengo, a gente fica sempre com aquele passinho atrás de... ele tá dando resposta atrás de resposta, esse Cruzeiro. Então, embora eu ache que ele tá um passinho atrás, como você falou, porque a própria pontuação mostra isso, na verdade. Claro. Então, é uma pontuação que você precisa recuperar. É claro que estou falando, né, do Palmeiras com um jogo a menos. Isso, 2 a menos do que o Flamengo. Cruzeiro. O Palmeiras 2 a menos do que o Cruzeiro e o Flamengo 1 a menos que o Cruzeiro. E como Flamengo e Palmeiras costumam ganhar os seus jogos, o normal é você imaginar que o Cruzeiro vai ter que correr atrás. Agora, o Cruzeiro, e hoje mostrou isso mais uma vez, é o time talvez o mais letal do Campeonato Brasileiro. Foi impressionante hoje. É aquele time que não precisa ter um caminhão de oportunidades, que não precisa ter volume, que não precisa ficar atacando o tempo todo. O próprio primeiro tempo, que foi mais do Bahia do que do Cruzeiro, se você for ver, foi mais do Bahia, mas num lance ali, o Caio Jorge, e foi dado impedimento, a bola passou raspando na trave, mas eu tenho até dúvida do impedimento, eu acho que ia pro VAR, se a bola entra, ia pro VAR, e aquilo ali talvez simbolize o Cruzeiro melhor do que qualquer outra coisa. É a capacidade de resolver o jogo nas oportunidades que tem. Eu acho até que o Cruzeiro já ameaçava melhorar no segundo tempo, na hora que o Bahia faz o seu gol, que eu nem achei injusto pelo que o Bahia já tinha produzido no primeiro tempo e tudo mais, tinha buscado mais o jogo, mas aí o Cruzeiro resolve jogar, no sentido de que ele precisava ir atrás do resultado, e ele busca o resultado, e acho que o gol do Gabigol tem um peso legal também, de colocar um outro cara ali, né, com uma perspectiva talvez melhor do que a perspectiva para a qual se olhava para o Gabigol até agora. E acho que a própria reação dele de tirar a camisa, ficar completamente alucinado, acho que reflete um pouco isso. Era importante para ele também se colocar como uma peça importante para entrar e para, de repente, mudar um jogo, como aconteceu. Na verdade, as 3 mudanças, né? Quer dizer, os 3 que entraram acabaram participando muito das jogadas de ataque e o Cruzeiro buscou a virada com justiça, até pelo que estava produzindo naquele momento. Acho ainda que é um time que está atrás de Flamengo e Palmeiras nas chances de título. E vejo o Flamengo... Para mim, a ordem é muito clara, assim, é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não pode ser descartado. Então, para você, eu quero te ouvir também, mas a matemática, óbvio, tem um papel. A minha pergunta é, ele tem condição de andar no mesmo ritmo matematicamente? Que é isso? Rodada após rodada tá assim, tá todo mundo jogando dado e cai em 6-5 pros dois. Eu vou ser literal, como você foi, se ele tem condição. Ele tem mostrado, desde a chegada do novo técnico, que ele tem condição. Se ele vai, eu não sei. Eu acho que o Flamengo é consideravelmente favorito por conta do elenco, do repertório de jogo e da maneira como encara o brasileiro. Eu acho que o Palmeiras tem um trabalho mais longo, um elenco melhor que o do Cruzeiro, mas o Palmeiras ainda precisa provar que é consistente jogando no nível de jogo que tem jogado ultimamente por mais tempo.
E o Palmeiras talvez em algum momento priorize a Libertadores, eu não sei. E o Cruzeiro tem uma vantagem, que é o fato de jogar primeiro o Brasileiro e depois a Copa do Brasil. Esse é um Ele ponto. se concentra só em uma competição. Então eu vejo o Cruzeiro mais próximo do Palmeiras do que eu vejo Palmeiras e Cruzeiro mais próximos que do Flamengo. E só uma coisa, Birner, pro cruzeirense que não odeia... Mas os três estão na briga. Eu acho que pro cruzeirense que não odeia o Flamengo, que não odeia o Palmeiras, eles têm que torcer muito para Palmeiras e Flamengo continuarem na Libertadores. É isso. Porque é isso. A Libertadores, obviamente, você chegou nessa fase, não existe mais aquilo que acontecia na fase de grupos de poupar na Libertadores olhando para o brasileiro. Estão a 5 jogos. Então ela vai ser prioridade. E acho que é importante para o Cruzeiro que Flamengo e Palmeiras sigam na Libertadores. Quem chegar a disputar o título vai jogar 5 partidas. As 2 de quartas, 2 de semi e a final. Entre jogos do brasileiro. Entre jogos do Eu acho que o Cruzeiro subiu aquele patamarzinho que era, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, mas perdeu do Ceará em casa e teve uma outra derrota que eu não me lembro, de um time que tá contra Vitória. Não, foi alguém em casa. Acho que Foi não perdeu, empatou, e a gente falou tal. E esse, acho que empatou com o Ceará e perdeu de outro. Esse Cruzeiro eu acho que não existe mais, assim, de desperdiçar uns pontos nada a ver. Mas pode faltar lá na frente. Com os outros também. Sem dúvida. É isso aí, pessoal. Em um jogo movimentado, o Cruzeiro mostrou a força do seu elenco e venceu o Bahia de 2-1 nesta segunda-feira, dia 15, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia abriu o placar com Jean Lucas, enquanto o time celeste virou o placar com os gols de Luiz Sinisterra e Gabigol, que entraram no segundo tempo. Há 11 anos, o Cruzeiro não sabia o que era vencer o Bahia em Salvador, né? A última vez foi no dia 20 de abril de 2014, uma vitória com o mesmo placar dessa segunda-feira. Na ocasião, o volante Nilton e o atacante Marcelo Moreno marcaram os gols da Raposa. Com o triunfo, a Raposa chegou aos 47 pontos e ultrapassou o Palmeiras e retornou à vice-liderança com 3 pontos a menos que o Flamengo, que é o líder. O próximo jogo do Cruzeiro será no domingo, dia 21, às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, no Mineirão. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais cortes do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!